E aí, pessoal, beleza? De boa? Então, galerinha, hoje a gente vai ter uma aula de História do Brasil, tá? Sobre um pouco da sociedade açucareira no Brasil colônia, beleza? Vamos ver aí alguns detalhes sobre essa sociedade, sobre o início da colonização no Brasil, tá? E o primeiro período da história brasileira é marcado, né, pela expansão, digamos assim, da colonização portuguesa para as Américas. É fundado nas Américas uma colônia portuguesa, né, que inicialmente é muito restrita ao litoral, tá? Até pelo menos a União Ibérica, essa colonização vai ser muito restrita ao litoral e voltada justamente, né, para uma colônia mais de exploração do que de povoamento. E um dos primeiros produtos a serem explorados após o pau-brasil aqui no Brasil, que era mais uma exploração extrativista, vai ser a cana-de-açúcar. Né? E essa sociedade açucareira, ela vai avançar pelo Brasil, século XVII, século XVIII, século XIX, e na verdade ela vem até os dias atuais. Né? Nós estamos, por exemplo, numa região, zona da Mata Sul, pelo menos eu estou nessa região, né? Escada, que é uma das maiores áreas produtoras de açúcar do Nordeste, tá? Durante o período colonial, durante o período imperial também da história do Brasil. Então aí uma imagem, né, de um engenho de cana-de-açúcar, de uma moenda ali, um escravizado carregando, o outro fazendo os feixes de cana, o outro fazendo os feixes de cana e o outro moendo ali em cima, tá? Então vamos embora. Então, nós temos duas grandes fases econômicas da colonização brasileira, uma fase açucareira e uma fase mineradora. Hoje o foco é maior na questão açucareira, tá, pessoal? A atividade açucareira no Brasil, ela tinha, de certa forma, uma necessidade de grandes investimentos para a produção. Devido a isso, apenas homens que tinham uma determinada condição financeira e vieram de Portugal inicialmente conseguiram participar dessas atividades, né? Conseguiram pegar dinheiro emprestado, por exemplo, com banqueiros em Florença, com banqueiros na Europa, para fundar colônias de exploração aqui, né? Para, digamos assim, dar prosseguimento às suas empresas de colonização, que ficam conhecidas como capitanias hereditárias. Basicamente, nós temos duas capitanias hereditárias que deram um pouco certo. Uma deu muito certo, outra vai mais ou menos, né? Que é Pernambuco e São Vicente. Futuramente vem a ser no século XIX, né, a província de São Paulo, tá? Então, apenas homens ricos participavam e havia muita pouca mobilidade social na produção açucareira, digamos assim. Né? Nós vamos ter a divisão entre os proprietários, os lavradores, alguns deles poderiam ser livres ou libertos, e os escravos, mas a maior parte da mão de obra é realmente a mão de obra escrava, que vai ser trazida do continente africano para as Américas, né, fundando aí outro ramo do comércio, que é o tráfico negreiro, que também vai dar muito lucro a Portugal e muito lucro aos comerciantes portugueses. Então, basicamente, no começo da colonização, vinha um membro da pequena nobreza, por exemplo, portuguesa, um aventureiro português, vinha para o Brasil, fundava um engenho de cana-de-açúcar, recebia uma sesmaria, uma doação de um lote de terra de algum capitão donatário. Né? O nosso capitão donatário foi Duarte Coelho, aqui em Pernambuco. E esse cara ia começando ali, através daquela plantação de cana, ele ia começando, pegando dinheiro emprestado, montava um engenho, que é caro para se montar um engenho, obviamente, então nem todo mundo tinha condições de montar um engenho de cana-de-açúcar. Né? E aí essa sociedade vai ser dividida, obviamente, entre produtores, plantadores, agricultores, grandes proprietários de terras e de escravos, homens que tinham condições e que podiam participar futuramente da política, e principalmente mão de obra escrava. Né? Então é uma sociedade muito dispar. Tem pessoas livres, tem homens livres, tem mulheres livres, libertos e tal, que também fazem parte dessa produção toda, mas o foco maior é realmente nos senhores proprietários de terra e nos escravizados. Tá? Então, aí está uma pirâmide, por exemplo, em grosso modo, uma pirâmide do que seria a estrutura social do Brasil durante o Brasil colônia. Então eu tenho os aristocratas, ou os fidalgos, os filhos de algo que vinham do reino, tentar a sorte no Brasil para enriquecer aqui através da exploração da cana-de-açúcar, por exemplo, já que no primeiro momento não se encontram metais preciosos, né? Então eu vou ter os senhores de engenho, que são nobres, né? Nós temos os homens livres, senhores sem terras, sem engenho, pessoas que praticavam, por exemplo, os ofícios de ferreiro, carpinteiro,
mestres de açúcar, pessoas que tinham o conhecimento, a prática sobre a questão do refino, da purificação do açúcar. Então, eu tenho também pessoas livres nessa sociedade. Não são só senhores, proprietários de escravos e escravos, não. Né? Eu tenho despossuídos também que formavam o meio da sociedade. Tá? Inclusive capatazes, feitores, capitães do mato, que são esses homens que estão ali no meio. E os escravos que eram considerados, né, as mãos e os pés dos senhores. Como essa galera vem de um Portugal que ainda está muito baseado nas regras do antigo regime, e essa galera vem de um Portugal que ser nobre é não trabalhar com as mãos, é não fazer esforço físico, ser nobre é ser cavalheiro, ir para a guerra, cavaleiro, perdão, ir para uma guerra, defender o território, tudinho. Trabalhar com as mãos é coisa de servo, é coisa de camponês, de plebeu, é coisa de escravo, né? Então, a maior parte dos serviços que eram feitos no Brasil colônia eram feitos pelos escravizados. E no Brasil Império também, tá? Vamos embora. A estrutura de um engenho, pessoal, só para vocês entenderem, eu vou ter no engenho a casa grande, que é a casa do senhor de engenho, né? Luxuosa, imponente. Eu tenho a senzala, que era geralmente anexa, muito próxima à casa grande, e é a casa dos escravizados, né? A morada dos escravizados, porque não escravos. Aí tem escravos, mas não são escravos. Por quê? Escravo pressupõe que alguém nasceu naturalmente para ser escravo, né? Quando eu falo escravizado, eu estou dando ali o sentido de que aquele ser humano ele foi capturado, ele foi prendido, ele foi submetido àquela condição. Então ele foi escravizado, ele não é um escravo naturalmente. Temos a capela também, geralmente os engenhos ficavam longe do eixo do perímetro urbano, então os cultos tinham que ser atendidos realmente no engenho, né? Eu tenho a casa da moenda, que é o local onde a cana era moída, e tenho a fornalha, que é onde o caldo é aquecido para fazer o melaço. Para depois de fazer o melaço, colocar para secar, fazer os cubos de açúcar, né? Aquele açúcar mascavado, colocar nas caixas, levar para o Recife, geralmente para o Porto Recife, ou para portos naturais no litoral, para exportar esse açúcar para Portugal e de Portugal e para a Europa toda, né? Então aí só para vocês terem noção mais ou menos, os canaviais tinham que ser próximos sim do engenho, porque a cana tem que ser trabalhada rapidamente. Nós temos as roças também, né, que geralmente era de onde eles tiravam os seus principais produtos de subsistência. Tá? A sociedade é rígida, como eu falei, e é patriarcal. O poder está voltado às mãos e à imagem do homem, né? É uma sociedade que vai colocar o homem como sendo o centro das decisões políticas. Então, cada senhor de engenho, ele mandava, digamos assim, na sua casa, nos seus agregados, nos seus escravos, nas suas mulheres, nas suas filhas, de uma forma quase que absoluta, tá? E se fosse desobedecido, obviamente ele tem as formas dele de cobrar, né? Então, é uma sociedade também organizada no sistema de plantation. O que é um sistema de plantation? Mão de obra escrava, grande propriedade de terra e produção voltada para a exportação. A produção não era focada no setor de consumo interno, a produção é mais voltada para a exportação. Isso faz com que essas terras sejam concentradas nas mãos de poucos homens, isso faz com que esses homens conquistem muito dinheiro, digamos assim, que se tornem os homens importantes e ricos da localidade, né? E faz também com que cresça cada vez mais a desigualdade social e econômica entre os proprietários e os não proprietários, tá? Quem controla a terra controla, de certa forma, a economia e o poder no Brasil colônia também, tá? Então, geralmente, quanto mais escravos e mais terra, né, o senhor de engenho tinha, mais status social ele tinha, né? O tráfico de escravos também, como eu falei para vocês, é uma das principais fontes de abastecimento do Brasil colônia, no caso de mão de obra, né? Já existia escravidão na África? Já. Existe escravidão também em Portugal? Também, mas não como vai existir aqui no Brasil. Só para vocês terem uma noção, no século XVIII, Portugal vai ter em torno de 10 mil escravos em Lisboa, por exemplo. Enquanto que no Brasil, no século XVIII, o Brasil já tem aí quase 1 milhão de pessoas escravizadas. Então é um número muito elevado, trabalhando na mineração, trabalhando na cana-de-açúcar, trabalhando na colheita do algodão também, voltado para a exportação, trabalhando no cacau, trabalhando no fumo, trabalhando em tudo, fazendo os serviços urbanos também, né? Tirando o dente, cortando o cabelo das pessoas, carregando as pessoas, limpando as ruas, carregando baldes de lixo e de dejetos. Então, tudo, fazendo tudo. Quem fazia tudo eram os escravizados. E também uma população livre, liberta, de cor geralmente negra, tá?
E uma pouca mão de obra indígena vai ser utilizada nos engenhos de cana-de-açúcar. Essa mão de obra indígena vai ser utilizada mais nos engenhos de São Paulo, que não vão enriquecer tanto e não vão ter tanta condição de incentivar o comércio com o continente africano. Já no norte do Brasil, que ainda não era chamado Nordeste, Pernambuco, Bahia, vai ter uma forte utilização da mão de obra africana exportada do continente africano. No Maranhão também, na região amazônica, a mão de obra indígena vai ser muito mais utilizada do que a mão de obra africana. Então, o açúcar, né, nós vamos ter uma ampla utilização do açúcar a partir do século XVII, tá? O primeiro adoçante a ser utilizado era o mel, só que o mel, obviamente, ele deixa o líquido um pouco rígido, né? E não dá para você adoçar tanto, ele não, como é que eu posso falar, dilui tanto quanto o açúcar, né? Alexandre Magno, por exemplo, né, mantém um contato com a Índia. Alexandre Magno, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, e esse contato trouxe, digamos assim, a planta, né, a cana-de-açúcar para a Europa. Gregos e romanos adotaram o açúcar como adoçante já na antiguidade. Há uma produção artesanal de baixa escala na Europa, não havia uma produção em larga escala da cana-de-açúcar, como vai haver nas Américas, e serve quase como uma grande fazenda produtora de vários produtos tropicais para serem levados para Portugal, né? Então, a partir das cruzadas, o comércio vai trazer o açúcar do Oriente, vai trazer não somente outras especiarias, né? Perdão, não somente o açúcar, como outras especiarias, como a gente já viu, e a partir do momento que se conquista aqui a América, essas grandes lavouras de açúcar vão surgindo. Na Jamaica, em Cuba, no Brasil, ou na América Portuguesa, né? Na América Inglesa, nas Antilhas Holandesas, a produção de cana-de-açúcar vai ser incentivada. E também se produzia cana-de-açúcar nas ilhas na costa africana, São Tomé e Príncipe, Madeira, Cabo Verde. Então, Portugal já tinha um conhecimento da produção desse produto aí, né? Do açúcar, que vai ser chamado do ouro branco, só para vocês terem uma noção. Então, no Brasil, o primeiro engenho ele é montado em São Vicente, na região que hoje compreende o estado de São Paulo, né? Só que o frete de São Vicente para Portugal era muito caro, né? E tinha outros probleminhas também, como a questão da mão de obra. Já no Nordeste, o Norte vai se tornar o centro dessa produção açucareira, com destaques para a capitania de Pernambuco e da Bahia, tá? Quais são as características que vão favorecer aqui o Nordeste? Primeiro, o solo massapete, que é um solo mais cristalino, é um solo que consegue absorver melhor os nutrientes e absorver melhor a quantidade de água, tá? Então, eu vou ter uma floresta atlântica que vai ser devastada para a gente poder produzir cana-de-açúcar em larga escala, tá? O clima tropical com esses grandes índices de chuva, com os grandes índices pluviométricos, por exemplo, aqui em Escada, onde nós estamos, nós temos um dos maiores índices pluviométricos de Pernambuco. Chove muito, então, mesmo fazendo muito calor, tudinho, a gente tem muitos índices de chuva, diferentemente do agreste do sertão nordestino e brasileiro, que tem poucos índices de chuva. Sem contar a proximidade com a metrópole, tá? Pernambuco, Bahia é muito mais próximo de Portugal do que São Vicente, tá? Então, ó, só para vocês terem noção, a partir em 1580, tinha aproximadamente mais de 115 engenhos no litoral brasileiro. Boa parte desses localizados em Pernambuco, em primeiro lugar, depois na Bahia, em segundo lugar, para depois vir alguns engenhos no Sudeste, tá? Só para vocês terem noção aí, nessa região preta, que está aí marcada em preto, é a região das drogas do sertão, baunilha, cacau, canela, cravo, que também eram retirados dessas regiões, tá? No litoral nós temos a produção açucareira, no sertão nós vamos ter a produção pecuária, né? Ali onde hoje compreende Minas Gerais e um pouco também do que seria São Paulo, porque Minas Gerais vai sair de São Paulo, vai sair da capitania de São Paulo, nós temos o eixo da mineração, tá? E as setinhas estão mostrando para onde a pecuária se expandiu. Beleza, pessoal? Então, ó, a Holanda, à época, era a principal parceira econômica de Portugal no comércio açucareiro, tá? A Holanda era a principal parceira de Portugal no comércio açucareiro. Mas isso é um motivo para a gente ver numa próxima aula, que é a questão das invasões holandesas no Nordeste, tá? Então, ó, o gado também era importante, a questão da exploração do gado e da criação de gado, digamos assim.
Era importante para a produção do açúcar, na medida que o gado vai fornecer tanto a questão da carne como alimento, quanto a questão do couro como vestimenta. Do gado tudo se aproveita, a questão do leite também, tá? Só que o gado não pode ser criado junto com a cana-de-açúcar. Por quê? Porque onde tem cana-de-açúcar e tem gado, o gado vai prejudicar o crescimento dessas plantas, porque o gado vai comer essas plantas, o gado vai comer a ressaca. Então, o que é que acontece? Para proteger as terras litorâneas, a metrópole vai proibir a criação de gado no litoral nordestino. E aí vai haver o desmembramento, né, da criação pecuária, da criação do gado, com a questão da lavoura da cana-de-açúcar. A lavoura fica no litoral e o gado vai para o sertão. Os rebanhos avançam para o interior do Nordeste, um destaque para a região do Rio São Francisco, né? E o trabalho geralmente no gado, como é um trabalho menos penoso, digamos assim, em que sentido? O trabalho na lavoura de cana-de-açúcar é um trabalho constante. Você passa o ano todo trabalhando e durante o período da safra, durante o período da colheita, você trabalha muito mais. Então, os escravizados durante o período da colheita trabalhavam muito mais, viravam noites trabalhando. Já a questão da criação do gado não exige tanta mão de obra assim, né? E é uma coisa mais tranquila, o gado vive mais livre, você tem que prestar atenção no gado e tal, mas não é tão pesado quanto a produção açucareira, tá? Então, numa sociedade escravista, açucareira e paternalista como foi o Brasil colônia, principalmente na região Nordeste, o poder, como eu falei para vocês, era centralizado nas mãos do senhor de engenho. A sociedade ela é patriarcal, significa que o homem tem poderes políticos plenos e as mulheres, os agregados, os escravos, são vistos como clientes, digamos assim, ou como serviçais desse senhor, né? Essa sociedade ela é rural, majoritariamente, ela é escravista, católica, e ela vai ser aqui no Brasil uma sociedade miscigenada. Os portugueses vão se misturar, né, com os índios, vão se misturar também com os africanos, vão manter relações afetivas e sexuais, digamos assim, e vão ter filhos com essas pessoas também. Daí que cresce muito o número de pessoas no Brasil livres e libertas, por exemplo, de cor parda, de cor negra, né, descendentes de indígenas e descendentes de africanos. É óbvio que essa relação não é uma relação muito amistosa, é uma relação também muitas vezes de violência, né? Que os senhores de engenho promoviam contra suas escravizadas, sejam elas africanas ou indígenas. O homem branco era o centro das atenções, digamos assim, era o centro do poder, né? O senhor de engenho tem o poder de decisão nas suas terras. A mulher ficava reservado, né, a função de gerar filhos e educá-los, até geralmente os filhos de senhores de engenho mais ricos irem para a Europa estudar lá. As filhas mulheres eram educadas para serem boas esposas e o papel da mulher é preservar o espaço privado, tá? Então a gente viu um pouco sobre essa sociedade açucareira, principalmente no Nordeste brasileiro. Eu espero que vocês gostem aí e espero também que vocês procurem outros vídeos mais sobre esse assunto, Brasil Colônia, o primeiro período de colonização, tá? Então, até a nossa próxima aulinha, pessoal. Um cheiro para vocês e até mais.